O conhecido General Ross agora é presidente dos Estados Unidos e está prestes a firmar um acordo internacional de grande importância, quando sofre um atentado. Assim, Sam Wilson, o novo Capitão América, precisa investigar o que aconteceu, principalmente porque alguém próximo dele está envolvido. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje nós vamos discutir sobre Capitão América Admirável Mundo Novo. Come and get me! O longa chega aos cinemas no dia 13 de fevereiro desse ano, ou seja, se você está vendo esse vídeo na data de publicação, amanhã. E é o primeiro dos grandes lançamentos da Marvel para esse ano. A gente vai ter a série que vai trazer de volta o Demolidor, a gente vai ter o Quarteto Fantástico, a gente vai ter os Thunderbolts. E talvez de todos esses lançamentos, o Capitão América foi o que se viu mais escanteado. Não existe ou não existia muita expectativa para esse filme aqui. O sentimento era de indiferença. Pelo menos o meu sentimento e o que eu percebi olhando ao meu redor dentro da minha bolha. E meio que todas as desconfianças que eu sentia com relação a esse projeto se confirmaram. Ele tenta muito, mas muito, evocar aquele sentimento de espionagem do Soldado Invernal, que é um filme muito bom, talvez um dos melhores da Marvel. Mas tudo aqui gera um certo gostinho de requentado. É aquela comidinha gostosa, mas ela se encontra murcha, sem sal, ressecada, não tem o mesmo tempero, não tem a mesma vida. Mesmo que ali no meio você encontre umas trufas. Eu particularmente gosto de quando o filme se dedica ao seu lado mais político. E é um filme lançado num contexto interessante para essa história. A posse do Trump, e aqui a gente está vendo os primeiros meses do governo do General Ross. Então existem alguns paralelos que eu acho super válidos. Inclusive, a própria relação do capitão com o general não é mil maravilhas. O general tem um passado um tanto nebuloso com o Tratado de Sokovia, tentar regular os super-heróis, perseguir o próprio Capitão América, na época o Falcão, a Viúva Negra, entre outros. E agora ele se apresenta com um novo visual, inclusive interpretado por Harrison Ford, que volta a viver um presidente dos Estados Unidos após Força Aérea 1, que é um filme muito bom, e também com uma certa repaginação no seu próprio discurso. Agora ele é um Ross mais tolerante, mais calmo, pelo menos aparentemente é isso. É um rebrand clássico da política. E como eu disse, quando o filme investe nisso, é interessante. Quando ele investe também na própria figura do Capitão América, em desconstruir isso, trazer certos conflitos. O capitão deve representar o Estado americano ou não? Ele vai ser um cachorrinho que vai obedecer às ordens do presidente ou não? Gosto de tudo isso. Fora o fato da gente também discutir a importância, a relevância de agora termos um Capitão América negro e como é mais difícil para ele desempenhar esse papel. É uma discussão que até já apareceu em Falcão e Soldado Invernal, mas retorna aqui com bastante força. Inclusive, essa série do Falcão e Soldado Invernal é muito relevante para toda essa história. E se eu tivesse que indicar filmes da Marvel para você assistir antes de ver Admirável Mundo Novo, eu falaria Falcão e Soldado Invernal, Incrível Hulk e Eternos. Essas são as 3 obras que vão te preparar, ou pelo menos te dar um gostinho do que você vai encontrar aqui. Porém, como eu vinha dizendo, todas essas discussões e essa maior politização do filme é bem diluída ao longo da trama. Vai aparecer um pouquinho no começo, no meio vai desaparecer, vai voltar ali no final, e por muitas vezes essa discussão é proposta através de um texto muito raso. E esse é um problema que está em todo o filme. Tudo que ele se propõe a discutir, tudo que ele quer pôr à mesa é da forma mais reducionista, mais simplista possível.
Não existe complexidade. É um thriller de espionagem onde o bem e o mal é muito bem definido. Não existe tom de cinza, não existe desconfiança, não existe espionagem. Até porque o filme tenta construir certos mistérios, mas todo o seu marketing já os entregou. E a gente já sabe as respostas. Então ele quer criar uma tensão, ele quer construir um clímax que não chega. E aí é onde a gente entra naquela parte do filme ser morno, de ser monótono. E querendo ou não, isso também diz respeito ao protagonista do filme. Eu não tenho absolutamente nada contra o Anthony Mackie, mas eu tenho uma sensaçãozinha que ele é um ator que nasceu para fazer coadjuvante. Ele não tem força o suficiente, pelo menos na minha visão, para sustentar um filme enquanto protagonista. Falta um certo carisma, falta uma presença em tela. Ele é um ator bom, ele entrega bem o texto, mas ele não é aquele personagem, não é aquele herói que te cativa. E por mais que o filme tente construir momentos grandiosos dele, parece que ele não preenche a tela. E eu não tô falando isso com uma visão saudosista do passado e falando que o Chris Evans era maravilhoso. Não, inclusive eu acho o Anthony Mackie melhor ator que o Chris Evans. E eu também não tô falando de uma questão geracional, de tipo assim, agora os novos heróis da Marvel não prestam. Eu, por exemplo, acho que o Simu Liu de Shang-Chi super sustenta. Mas é algo em especial com ele que, pra mim, não casa, não funciona tão bem. E isso, de certa forma, é ainda ressaltado por quem, por muitas vezes, ele contracena. Ele tá ao lado do Harrison Ford, que é o imã do seu olhar, digamos assim. É um cara que tá aí no cinema há mais de 50 anos entregando papéis icônicos, gigantescos. E disputar espaço com ele num filme é complicado, é delicado. E de fato, ele esmaga o Anthony Mackie. E aí você pode até se perguntar, mas Luca, e o Hulk vermelho? Gente, eu não quero entrar em detalhes, não quero entrar em spoilers, mas se preparem para talvez se decepcionar. Se você quer ver o filme por conta do Hulk vermelho, assiste o trailer, porque todo o material do Hulk vermelho está lá. Uma ceninha ou outra é esticada no filme, mas essencialmente tudo que ele faz dentro do filme tá no trailer, tá no material promocional. E a gente pode comentar também brevemente sobre outros aspectos que vêm sendo muito discutidos aí pela internet no que diz respeito a esse filme, que passam pela montagem, pela fotografia, pelo CGI, pelo design de produção, e aqui eu vou englobar tudo isso no guarda-chuva da direção. Julius Onah é o responsável, ele não tem nenhum outro grande projeto em sua bagagem, e até acho que ele faz um arrozinho com feijão um pouco seco, mas competente, regular. A sua direção é oscilante, eu sinto que ele funciona muito nos momentos mais pequenos, mais banais e undergrounds dessa trama, e se perde no grandioso. Por mais que ele até vá entregar uma cena que eu gosto, que é o combate aéreo do Falcão e do Capitão América contra os caças, contra os mísseis, tem algo legal ali, por mais que ele se perca um pouco espacialmente. Inclusive eu sinto uma clara influência do Top Gun, seja o mais recente, seja o clássico do Tony Scott. Mas como eu vinha dizendo, eu prefiro muito mais quando ele tá na base, quando ele tá fazendo os diálogos, quando ele tá fazendo até mesmo o thriller de espionagem. O texto é ruim, mas a direção é competente. Existe um climazinho minimamente legal ali. Mas que, novamente, não se sustenta e se perde no ato final, onde ele vai para a grandiosidade, e a gente tem momentos tenebrosos de fotografia extremamente chapada, de chroma key deplorável, de interpretações até que fogem do tom do filme. Parece que aquele último ato ali foi um grande reshoot, uma grande regravação, e o diretor não estava presente. Só pode ser isso. Mas eu vou ficando por aqui e já vamos caminhando para os finalmentes do vídeo. Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme irregular, como eu disse, mas que pende mais pro lado negativo. É aquela salada que originalmente é até boa,
mas você precisou esquentar no micro-ondas e ela ficou murcha, ficou sem vida, apática, perdeu a suculência. É isso. Cara, sem brincadeira, eu acho que um purê de batatas sem sal junto com chuchu tem mais gosto. Mas ainda assim é possível achar algumas trufas ali no meio, seja discussão política bem superficial, mas ainda assim presente, seja um ou outro momento de ação mais inspirado da direção, e ficamos por aí. Não é um grande filme da Marvel, mas também passa longe de ser um dos grandes desastres desse estúdio que vem errando cada vez mais. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu ao filme? Ainda não? Quais as suas expectativas? Comenta tudo aqui embaixo. Vamos conversar, vamos trocar. Aproveita, deixa o like também e se inscreva para não perder os próximos vídeos, ativando o sininho para receber as notificações. Compartilhe em todas as suas redes sociais também. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!